Aproveito para passar a palavra para a nossa companheira, para conduzir essa reunião, mais essa reunião, ela tem sido realmente sustentável, realmente para todos nós, pela experiência, pela prática, e conduzindo sempre muito bem, com muita parcimônia. Obrigado, Cleonice. Pode dar início. Marco Aurélio. Tem sido uma pessoa muito efetiva no nosso clube, sempre assumindo responsabilidade, isso é próprio do seu caráter. Então, eu gostaria que você novamente conduzisse a nossa reunião. Ah, tá. Boa noite a todos. O presidente Marco Aurélio já deve ter dito que hoje nós estamos na 39ª reunião do período rotário 19/20, a nossa 8ª reunião virtual. Dando boa noite a todos que estão presentes aqui, eu vou nominar os governadores presentes e, em seguida, os companheiros. Governador 16/17, Guilherme Barbosa. Governador 14/15, Pedro Durão. Governador eleito Cláudio Zinger, 21/22. E governador designado indicado Luiz Carlos Fávaro, 22/23. Os companheiros também que estão aqui, de outros clubes, Carlos Evaristo, do Porto Maravilha, Davi Luiz Ferreira, do Rio Comprido, meu marido Samuel Datum, também do Rio Comprido, deixa eu ver aqui na lista, Maria Aparecida, que é nossa governadora assistente no atual período, ela é do Barra da Tijuca, tá? Maria Inês de Castro Alves, ela não colocou o clube dela. Você, por gentileza, coloca, Maria Inês. Patrícia Leal, do Rotary Clube Nova Iguaçu Leste. Patrícia Pereira Silva, do Rotary Clube São José dos Campos, Urupema. Eu acredito que eu não esqueci de ninguém. Estamos em 24 participantes no momento da reunião. E, dando continuidade à reunião, eu gostaria de lembrar que existe na barra inferior de todos que estão em computador uma palavra escrito levantar a mão. A todos aqueles que quiserem fazer algum pronunciamento, marquem e eu vou seguindo aqui na hora das perguntas. Hoje eu convido o companheiro Antenor Leal para dar início ao debate que será feito durante a nossa reunião sobre a imagem pública de Rotary. Antenor, por favor, eu passo a palavra a você. Antenor? Eu acho que o Antenor não está na sala, né? Está na sala sim, mas está com o microfone. Ele não ligou o som. Tem que abrir o microfone, Antenor. Rapidinho, boa noite a todos. Boa noite, José Otávio. Seja bem-vindo. Obrigado. Desculpa o atraso. Nada. Foi o trânsito. Pegou engarrafamento. Estava na Fijão. Antenor? Estão me ouvindo aí? Agora sim. Estão ouvindo? Estamos. Ah, bom. Eu bati aqui no... Fala alto. Eu bati aqui no botão errado. Não, frente não. Olha, inicialmente eu quero agradecer ao presidente Marco Aurélio e ao Claudino e à Cleonice por terem entendido a provocação no sentido de que se aproveitasse uma reunião, e é o que estamos fazendo agora, sobre a imagem pública do Rotary. Eu nem muito gosto dessa imagem pública do Rotary, mas a imagem do Rotary como um todo. E numa reunião em que tem vários governadores, ex-governadores, futuros governadores, é muito importante discutir esse assunto, porque eu faço um raciocínio
pretensiosamente empresarial, no sentido de comparar a nossa instituição a um negócio cujas vendas estejam descendo vertiginosamente. Novela. Ora, quando eu não vendo, Tá eu gravando? tendo a desaparecer. Como nós temos uma coisa comum entre os nossos clubes, que é a redução dramática de número de companheiros, todos vocês sabem do que eu estou falando, eu me reporto ao dia em que eu entrei no Rotary. Eu tive a felicidade de entrar 2 vezes. Eu entrei com 26 anos em Fortaleza, depois, quando vim morar no Rio, me lembro muito do orgulho que eu tive quando entrei em Fortaleza. Eu era provavelmente o mais jovem de Fortaleza, e o orgulho de entrar numa instituição onde tinham pessoas da melhor recomendação em Fortaleza. Depois eu vim para o Rio e tive a aventura de ser convidado para entrar no Copacabana, que também era um clube com mais de 100 companheiros, um ambiente absolutamente excepcional de troca de informação, troca de amizade. E de uns 10 anos para cá, e aí era muito bom que o Claudino, o Cleófas, que sabem essa história do nosso clube, provavelmente de 10 anos para cá, nós estamos vendo uma perda significativa, às vezes triste por desaparecimento mesmo de companheiros e, lamentavelmente, por pessoas que deixam o nosso clube. Eu estou dizendo isso porque eu considero que o fato de alguém na cidade olhar o meu paletó e ver um pin do Rotary e confundi-lo com qualquer coisa e não saber que instituição é essa, o que é essa instituição como é que ela foi concebida, como é que ela funciona, como é que ela se preocupa com a humanidade, o que está errado nessa postura, o que ela não modernizou-se para se adaptar ao mundo que nos permite uma reunião desse tipo. Isso é um avanço impressionante. Será que nós perdemos o bonde da história? Será que não nos tem uma palavra em italiano que é aggiornamento? Será que nós não nos adaptamos a essas mudanças, não é? E não competimos com outras coisas que surgiram? Fica pobre da minha parte comparar com os clubes, né? O Fluminense, esses clubes todos que, quando nós éramos rapazes, íamos para as piscinas. Hoje, todo condomínio tem piscina, então os clubes perderam um pouco. Qual é a piscina que não tem no Rotary? Não é? Onde é que tem outra piscina que as pessoas estão indo e não estão mais participando do Rotary? Essa análise é por isso que eu estou apenas abrindo o debate. Essa análise é que precisa ser feita, porque, voltando àquele conceito empresarial, não há quem segure o Rotary, pelo menos os que nós conhecemos. Eu conheço do Rio, eu conheço o Copacabana, certamente conheço alguns outros, mas que é comum a todos eles a perda lamentável de companheiros. O que fazer? Não é? Eu acho que a imagem é um caminho. A imagem é um caminho. O que é o Rotary, o que é que ele faz, quem o compõe, ninguém sabe quem é o Rotary, a não ser nós mesmos. Então, a proposição do debate é essa. O Claudino vai depois orientar aí as perguntas para ver o que a gente extrai de positivo para a nossa organização. Esse era só o pontapé inicial, Claudino. Leonice. Então, nós temos também uma companheira, que é a Patrícia Silva, e duas companheiras, as Patrícias. Patrícia Silva, do São José Urupema, e a Patrícia Leal, que trabalham com imagem pública e marketing, que também poderão depois expor as suas opiniões, ok, companheira Tenor?
Ouviu o que eu Obrigado. falei, Antenor? Está ótimo. Tá? Então, passo a palavra para o companheiro Claudino. Por favor, Claudino. Bem, eu entrei para o Rotary em novembro, Rotary Copacabana, em novembro de 74. Fazem 46, novembro agora, vão fazer 46 anos de Rotary. Quando eu entrei, o Rotary Copacabana tinha entre 80 e 90 associados. Todo mundo de paletó e gravata. A reunião era no Country Club, era uma reunião formal. Entendeu? E aqueles 80, 90 companheiros daquela época, hoje em dia, no nosso clube, tem o Cumprido Santana, o Isaac, Cleófas e eu. Se vamos supor 80, tirar esses 4, se perguntasse aos 76 restantes, como é que você imagina que vai ser o Rotary Club de Copacabana daqui a 46 anos? Ninguém ia chegar nem perto do que nós estamos. Não vamos falar 46, 36, 26, 16, 6. Há 6 anos atrás, ninguém saberia o que dizer do Copacabana. E agora nós vamos inverter. O que vai ser do Copacabana daqui a 6 anos? Quem poderá nos dizer o que vai ser do Copacabana daqui a 6 anos? Vamos ter que nos reinventar. Tal e qual, como é que chama aquela figura da mitologia? Fênix. Tal e qual Fênix, vamos ter que levantar, sair das cinzas e fazer uma vida nova. Para isso, a gente precisa, em primeiro lugar, a gente se situar. Quem somos nós e o que queremos? Eu costumo dizer que quem somos nós é uma definição que eu tenho de algum tempo. Somos elos de uma corrente internacional de solidariedade que reúne líder, troca ideia e age. Isso é Rotary. Será que nós somos isso? Realmente? Ou somos um clube de amigos? Então, são duas coisas distintas. Uma coisa é você ser o elo de uma corrente internacional de solidariedade, entendeu? Que junta lideranças, entendeu? E que trocam ideias, e que fazem projetos, que agem. E outra coisa é você ficar só no cafezinho. Entendeu? Então, eu acho que nós teríamos que tomar por base o que é que nós somos, para depois a gente dizer o que é que a gente quer. Entendeu? Eu, hoje em dia, tenho ouvido muitas palestras e muitas reuniões com esse tal de pandemia, entendeu? Para o Rotary, eu acho que desculpa a palavra, uma bênção. Veja você. Porque está dando oportunidade de nós participarmos de reuniões de outros clubes e de outros clubes participarem da gente, e essa troca de posições de informação, entendeu? Para mim está sendo extremamente benéfica. Então, nesses últimos 30 dias, tive a oportunidade de participar de reunião com o presidente de RI que vai entrar, com o presidente de RI atual, entendeu? Com governadores de tudo quanto é local do país, com diretores de Rotary Internacional. Todo esse pessoal, eu ouvi, inclusive depreendi uma porção de conhecimentos que eu acho que são da maior utilidade para a gente poder recolocar ou ajeitar o nosso clube para, então, o que eu vou falar em seguida. Entendeu? Por exemplo, o estatuto nosso, hoje em dia, você sabe que o estatuto é de RI e o regimento é do clube. O nosso estatuto e o nosso regimento, hoje em dia, não consideraram, tá vendo? Reuniões virtuais na intensidade que estão acontecendo. Tá, e o Rotary Club, na minha opinião, vai sair dessa pandemia remoçado, diferente.
Então, temos que aproveitar essa onda agora para fazer as alterações que a gente acha que são interessantes. Entendeu? Você quer ver uma coisa interessante? O Rotary não está parado. Entendeu? Porque ele é muito grande, a gente tem, às vezes, a impressão que ele está parado. Não está. Há um tempo atrás, os projetos de Rotary eram subsídios equivalentes, eram bolsas educacionais, era IGE. Tudo isso saiu de cena e entrou agora projetos distritais, projetos globais, projetos de grande monta. Entendeu? São coisas, é uma modificação que não foi fácil de ser feita, que a Bolsa Educacional beneficiava 1.300 pessoas por ano a um custo de $25 mil. Quer dizer, eram $30 milhões que a Fundação Rotária, um número redondo, né, gastava para beneficiar um número muito pequeno de pessoas. Então, houve uma consulta a todos os clubes do mundo, criou-se um sistema share. O sistema share, metade do que a Fundação Rotária arrecada em cada distrito fica restrito no próprio distrito para uso em projetos para beneficiar a comunidade local. Somente a outra metade é que vai para a Fundação Rotária. Se eu não estou me enganado, é isso que é o projeto, é o sistema share. Entendeu? Isso aí foi uma modificação radical para a Rotary. Entendeu? Eu queria para você que, além disso, outras modificações estão acontecendo. Entendeu? Agora eu tomei conhecimento do tal do Uniclube. O Uniclube é um grupo de técnicos do sul do país, não sei se é Paraná ou São Paulo, criaram um sistema de administração de Rotary Clubes, entendeu? Que está sendo um sucesso, está todo mundo aderindo. O nosso clube de São Paulo, está todo mundo entrando, e nós vamos entrar também, e o Cláudio já me adiantou que no período dele vai querer introduzir isso. Já estamos com o Uniclube. Pois é, então você vê que nós já estamos nessa situação. Temos a informática entrando, o My Rotary. O My Rotary foi uma. Eu não sei quanto tempo tem o My Rotary, já tem uns 5 anos, Durão? Tem 5 anos? Acho que não tem isso, não, né? O My Rotary é uma inovação em que você, dentro de casa, no seu computadorzinho, você tem acesso a tudo de Rotary do mundo inteiro. Né? As novidades que está acontecendo. Então, isso tudo são coisas que estão acontecendo. Muito bem. Agora, nós estamos numa situação diferente. Espera aí, antes disso, eu queria falar mais uma coisa. Há uns dias atrás, eu ouvi uma queixa do Eduardo Mair, e eu achei que ele tinha toda a razão, que nós estamos inovando, mas nós não podemos perder a nossa identidade. Por exemplo, toda reunião nossa tem uma panóplia, bandeira do Brasil e outras bandeiras. Qual é o significado de você ter isso numa reunião? É uma mensagem para todos nós de que a nossa agremiação é internacional, não é uma agremiação de fundo de quintal. Entendeu? Tem um sino que é batido, é uma mensagem da ordem. Entendeu? Tem um distintivo que nos distingue de outras pessoas. Entendeu? Tem símbolos que são dourados, porque o ouro é a nobreza. São coisas desse tipo, viu, Maí? Que nós temos que procurar, sem tornar nossas reuniões chatas, preservar. Bem, agora vamos falar no âmago da nossa questão. Nós temos necessidade. Bem, mais uma informação. Eu fiquei sabendo nessas reuniões que eu assisti agora, que nos últimos 10 anos entraram para a Rotary Club nada mais, nada menos do que 1.300 novos associados. 1.300.000. Nós temos, há uns 10 anos, pelo menos, que eu me lembro, 1.200.000 associados. É o número de associados que a gente considera como sendo rotarianos no mundo. Pois muito bem, em 10 anos entraram 1.300 e saíram 1.300. Então, essa saída de 1.300 é uma coisa que nós temos que saber o porquê disso aí. Quer dizer, uma dificuldade é você conseguir novos associados, outra dificuldade é reter os associados. Entendeu? Reunião chata
A culpa somos nós mesmos que não estamos fazendo elas ter atrativo, entendeu? Nós, do Rotary Copacabana, quem não tem o telhado branco, tem o teto solar. Está todo mundo já na reta final. Nós todos, praticamente, honrosas exceções. A Nina, as meninas, a Olindina. Então, tem a jovem guarda, mas os homens, tá vendo? Como dizia aquele pessoal de jockey, já estamos com um chicote debaixo do braço, viu, Guilherme? Posando para o Photoshop. Quer dizer, não estamos já querendo onda, nem fofoca, falar muito, agir, nem pensar. Entendeu? Então, nós temos que nos mexer de uma forma diferente. Bem, então, nós somos uma cadeia de solidariedade internacional. Temos que agir dessa forma. Temos que procurar fazer com que a nossa mensagem passe para frente. Nós hoje temos uma concorrência que não tínhamos na época que eu entrei para a Rotary. São milhares de ONGs, por exemplo. Milhares de ONGs que têm incentivos fiscais, nos seus países respectivos, têm facilidades que não temos aqui no Brasil. Outro dia eu escutei numa dessas palestras aí que houve uma pessoa, determinada pessoa, que ao falecer deixou o testamento para a Fundação Rotária. O governo brasileiro criou uma quizumba tão grande que quase que inviabilizou a doação, para vocês terem ideia. Bem, então, o que fazer? Temos a comunicação para os próprios associados. Já existe o My Rotary, vai ter agora o Uniclube. 2 ferramentas eletrônicas de informática que você pode perfeitamente dispensar formas clássicas de comunicar as coisas para o associado. A nossa revistinha Brasil Rotário, por exemplo, no meu modo de ver, precisa ser radicalmente reformulada. Radicalmente reformulada. Porque ela é para a imagem pública, muito bem, tá certo? Mas que público, cara, padre? O público interno ou o público externo? Nós queremos atingir o público externo ou o interno? O interno já temos ferramentas para comunicá-lo. O externo está faltando, está capenga. Entendeu? Qual é a comunidade que sabe que o Rotary existe? Entendeu? Qual é a comunidade que sabe que o Rotary existe? Como é que nós vamos chegar a eles? Então, quem sabe se essa revista não pode ser reformulada para, em vez de atingir o público interno, atingir o público externo. Conversando com o Antenor outro dia sobre esse assunto, rapidamente, eu falei assim, quem sabe a gente faz uma campanha para mandar essa revistinha para deputado, senador, vereador, governador, grandes empresários, não sei o quê. Eu falei assim, essa turma não vai ler a revista. A resposta do Antenor, não vai ler a revista. Eles têm gente que seleciona os assuntos, eles leem só 15 minutos daquelas notícias, os press-releases, etc. e tal. Não vai ler. Então, eu falei, então a comunidade é o nosso público-alvo. As comunidades têm que se informar que nós existimos. Então, eu vou parar por aqui, vou deixar o Antenor dar um avanço aí. Quem quiser falar também aí, por favor, se manifeste, para então eu retomar mais tarde de uma forma diferente. Por favor, Cleonice, está com você. Eu vou abrir o microfone e aqueles que quiserem falar podem levantar a mão, como eu comentei. José Otávio, pode abrir o seu microfone e falar, por favor. Primeiro, para retificar tudo. Desculpe, pode abrir, José Otávio. Lembrar também um aspecto que me ocorreu. A questão da imagem pública é um problema que eu acho que é crônico em Rotary. Quantas vezes, antigamente, nós reclamávamos de fatos que eram divulgados pelos meios de comunicação tradicionais, televisão, rádio, etc., em que escancarava um trabalho do Rotary e o Rotary não era simplesmente mencionado.
Esse eu acho que é um ponto que a gente tem que ponderar. Não sei se a questão da imagem pública é uma questão de hoje ou se já é um trabalho que vem, digamos assim, sofrendo um sério desgaste ao longo de muito tempo. Acho que hoje nós estamos muito bem entregues, a minha querida amiga Patrícia. Usando a referência a ela, eu queria responder também ao Claudino. Nosso clube está com o Uniclube instalado. Temos aí um pequeno problema a ser reparado, mas está completamente instalado. Não sei quem vai ficar encarregado de distribuir esse material para a parte dos sócios, mas, de qualquer maneira, essa moça que está de fone de ouvido, uma letrinha na frente dela chamada Patrícia Pereira Silva, é a informação. 3. Além das suas palavras, Claudino, e Antenor, você também, eu queria lembrar um que está aqui, o quadradinho está bem pertinho de mim, é o Isaac. O Isaac tem posições marcantes. E eu gostaria que o Isaac se manifestasse também. Eu vejo nas posições dele muita razão. Não esse fenômeno, Claudino, que você mencionou. Nós estamos estagnados há mais de 30 anos, em 1.200, 1.200.000, 1.300.000 associados em todo o mundo. Nos últimos anos, entra 1.000, sai 1.000, entra 1.000, sai 1.000, entra 1.000, sai 1.000. Isso pode ser até uma reposição natural. São quantos morreram, quantos entraram, qualquer coisa nesse sentido. Então, eu acho que o que a gente tem que encarar realmente... Eu me sinto, sinceramente, às vezes até impotente. Eu reconheço o problema. Como você, Claudino, eu tenho uma saudade muito grande daquele clube no Country Club, com chegamos a 109 pessoas, do qual eu faço parte há 43 anos. Eu me lembro direitinho da posse do Antenor. O padrinho dela era o Alfio Russo. Estou certo, Antenor? Enfim, sinto efetivamente saudade daquele tempo. Acho que o Rotary era, apesar das deficiências de imagem pública e etc., era mais considerado na sociedade do que ele é hoje. Eu acho que hoje você tem ainda uma certa distinção a fazer. Os Rotaries que estão em cidades boas, cidades desenvolvidas, mas que são pequenas sociedades. 90% dessas cidades têm menos habitantes do que Copacabana. Copacabana deve estar beirando hoje na faixa de 450 a 500 mil. E, no entanto, nessas cidades florescem clubes, muitos clubes, e muito ativos, acredito eu, que na sociedade local. Para concluir, quero contar só um pequeno detalhe. Eu vi há pouco tempo no canal acho que é Globosat, que mostra o Brasil visto de cima e tudo, um programa fantástico sobre o Vale do Paraíba. Mostrou uma série de cidades, algumas, inclusive, que eu tenho a felicidade de conhecer, que matei a lembrança, vi, mas teve uma cidadezinha bem pequena, eu não conhecia de nome essa cidade. A praça principal da cidade, o jardim central da cidade, era a roda do Rotary. E o locutor do programa, muito interessado em falar, falava disso, falava do jardim, falava daquela matriz, falava daquela estação ferroviária que hoje é centro cultural, do estádio de futebol e tudo. Para ele, aquele negócio, aquela roda dentada do Rotary, enorme, ocupando o centro da praça, e o sinal de tráfego eram exatamente
tinham exatamente a mesma importância. É uma pena. Obrigado. José Otávio. Ô, Cleonice, Ah. Cleonice, deixa eu dar uma palavrinha. Durante muito tempo, nós, rotarianos, nós, Rotary, agimos como se fosse quase uma sociedade secreta. Entendeu? Não divulgávamos nada do que fazíamos nas realizações. E isso que o Zé Otávio está falando é o preço, a conta que chega desse tipo de ausência. De uns anos para cá é que a mentalidade mudou, desde a época do Henrique, eu acho, talvez antes já do Henrique, entendeu? Já a mentalidade mudou, nós estamos já correndo atrás de imagem pública como sendo uma ferramenta da maior utilidade. Entendeu? É o que eu queria dizer. Claudino, eu vou passar a palavra para a companheira Patrícia Pereira Silva, que está pedindo a palavra, ok? Que é a nossa imagem pública, que faz toda a nossa parte de diagramação, de tudo que todos já conhecem, do Rotary Clube São José dos Campos, Urupema. Patrícia, pode desativar o seu som, ligar o seu som e pode falar. Boa noite, companheiros. Estão me ouvindo bem? Sim, perfeitamente. Sim, muito bem. É muito gratificante participar da reunião do Copacabana e cumprimento a todos na pessoa do governador indicado, Cláudio Zinger. Gostaria, Cleonice, de compartilhar a tela para mostrar aos companheiros um pouco do que a imagem pública tem pregado no Rotary International e pedido que a gente, em nível de distrito, passe para os clubes. Você pode me dar permissão para compartilhar a tela? Sim, vou compartilhar a tela agora. Espera aí. Vou permitir que você compartilhe, só um minuto. Estou tentando entrar. Já deixei você compartilhar? Ainda não. Espera aí. Uai, eu estou clicando, compartilhar, vai. Vê se foi agora. Não, você compartilhou a sua tela. Clica no botão verde para sair dele. Já cliquei. E no botão do compartilhar, share screen, você vai permitir, todos os participantes podem compartilhar, mas no caso eu vou compartilhar a tela. Tá, eu já é uma setinha. É que eu entrei na tela, pronto. Ah, agora deu. Desculpa, eu cliquei na errada. Bom, vocês estão vendo aqui uma tela com um guia de voz e identidade visual? Sim. Sim. Ok. Bom, deixa eu só colocar vocês aqui na minha tela para eu visualizá-los também junto com a imagem. Um minutinho. Pronto. Então, nós temos aqui esse guia. Ele é um guia que entrou não faz muito tempo, tem alguns meses, e ele trouxe essa data de 2019 e 20. A diferença dele com o guia anterior é que agora ele traz a voz da identidade visual. Então, o que isso significa? Avançando, a nossa declaração de visão no Rotary para a imagem pública é esta: juntos vemos um mundo onde as pessoas se unem, entram em ação para causar mudanças duradouras em si mesmas, nas suas comunidades e no mundo todo. Então vejam que já pela declaração de visão existe aqui algo de diferente a ser tratado pela imagem pública. Eu tenho que causar mudanças duradouras, a começar por onde? Em mim mesmo, na minha comunidade e para atingir o mundo todo. Então, vem bem de encontro à filosofia do Simon Sinek, que ele trata naquele livro dele, O Porquê. Encontre o seu porquê, é um dos livros dele. Ele fala que a gente primeiro tem que saber o porquê que eu estou fazendo aquela ação ou pensando daquela maneira, para daí para aí achar o que eu vou fazer e como eu vou fazer. A ação é o terceiro passo. Então, eu preciso primeiro identificar por que eu sou apaixonado pelo Rotary, ou por que eu participo de uma reunião de Rotary, por que o Rotary, o meu Rotary Clube, o Copacabana, o Urupema, ele é importante para mim,
para a minha comunidade. Aí eu vou identificando esse sentimento em mim, eu vou conseguir inspirar as outras pessoas. Identificando esse sentimento, eu vou descobrir como fazer e para que fazer essas coisas. Então, a imagem pública, na minha visão, nessa gestão da governadora eleita Cassima, é permitir que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de informação, de primeiro elas descobrirem, através de uma reflexão pessoal, por que elas estão no Rotary e para que elas vão fazer a imagem pública. A gente começou com um treinamento com os governadores assistentes em fevereiro, levando esse desafio para eles. Depois a gente caminhou um passo a mais, levando para os presidentes dos clubes, os presidentes eleitos no PETs. E o terceiro passo foi no sábado, quando a gente levou, no sábado anterior da Assembleia, quando a gente levou para os presidentes da Comissão de Imagem Pública. Porque se essas 3 pessoas não estiverem falando a mesma língua, se o nosso distrito não falar uma mesma linguagem, se nós todos, os rotarianos que formam cada clube de Rotary, não falarmos essa linguagem, isso não vai atingir a comunidade, isso não vai fazer diferença. E aí o Rotary, ele não tem que ser falado pelos rotarianos, ele tem que ser falado pelas pessoas que são atingidas pelas ações que o Rotary proporciona na vida delas. Continuando. Patrícia, eu queria fazer uma parte. Eu sei que a tendência é essa, mas também para que os outros vejam, como o companheiro Antenor falou, o próprio Rotary em geral, porque nós estamos fazendo uma parte do nosso distrito, mas da cúpula do Rotary, de RI, que eu digo, lá dos curadores e todos, e do presidente mesmo de RI, não teria que vir uma instrução de forma que nós mostrássemos mais, que a imprensa, que nem o José Otávio acabou de falar, que aquela praça não foi feito nenhum comentário, o jardim em forma da roda rotária, que inclusive não é roda dentada, eu sei que é roda rotária, simplesmente poderia ter sido comentado por aquele jornalista que estava falando. O que você vê dessa forma, que eu acho que é isso que foi o comentário do companheiro Antenor e do José Otávio. Olha, eu não sei se eu vou chegar no ponto da resposta que você espera, né, ou da pergunta que você me fez, mas eu tenho 4 anos de Rotary, então eu estou engatinhando e tive o privilégio de aprender muito com a minha madrinha, que o interesse pelo Rotary veio porque eu fui ajudá-la a fazer uma prestação de serviço para ela. E ela, por que ela precisou de mim? Né? Ela precisou porque ela tinha que estudar Rotary. Então ela ficava ali junto comigo naquelas 2 horas que eu estava cedendo para ela do meu tempo. E eu vi ela tão empenhada naqueles estudos e ela me cativou por causa que ela estava se dedicando ao Rotary. Fui convidada para entrar no clube, aí os companheiros desse clube me receberam muito bem, tive acesso muito rápido aos governadores que estavam entrando naquela época e fui convidada no meu primeiro ano de Rotary a já participar da governadoria do governador Ivanir Chapaz, 2017-18, ano correspondente do governador Henrique, do antigo 4570. E depois veio o convite para o governador indicado Fernando, que por motivos particulares precisou abdicar do convite, e agora da governadora Cassima. Então, nesse meu convívio com muitos governadores e pessoas do RIBO, que eu tenho ido aos estudos perguntando, eu vejo assim, o que prevalece é a essência do nosso clube. Cada clube tem um DNA, cada clube tem o seu CNPJ. Então, é muito difícil, eu acho, talvez eu esteja falando com pouca experiência, outras pessoas aqui na sala têm muitos mais anos de experiência do que eu em Rotary, vir uma ordem de cima do RI para todo mundo seguir nessa visão. Né? Então, eu acho que cabe a nós, os rotarianos de cada clube, entender o nosso porquê de estar em Rotary e fazermos a nossa parte. E juntos, enquanto distrito, nos unirmos e levarmos essas recomendações do que pode ou não pode ser mudado, questionado, refletido,
para o governador do distrito. Os clubes é que têm esse poder, vamos chamar assim, entre aspas, né? Os associados se unem, decidem e levam essa ação à frente, para que seja reconhecido. Movimento de baixo para cima. Exatamente. Eu não acho que seja de cima para baixo, é de baixo para cima. Tem que começar em nós, enquanto associado. E aí... O governador Cláudio Zinger deseja usar da palavra. Pode falar, Cláudio, desativa o seu microfone. Mas deixa eu deixar claro que em momento nenhum quis interromper a Patrícia, não. Deixa ela desenvolver o tema dela. Quando ela terminar, eu falo. Então, tá bom. Então, Patrícia, pode terminar o seu... Tá. Indo para o fim do que eu preparei para mostrar para vocês rapidamente, no intuito do que foi aberto aqui da exposição, o Rotary, ele tem aquele primeiro manual da marca que eu acabei de mostrar para vocês, mas tem esse outro aqui que ele incentiva que todos os clubes comecem a usar, que é o Rotary Pessoas em Ação. Veja que não está se dando tanta importância nessa campanha para qual Rotary Clube está em ação, porque o foco agora vai ser o Rotary. Não importa se é o Copacabana, se é o Urupema, se é do Distrito A ou do Distrito B. O que importa é que a gente faça a marca Rotary prevalecer. E atrelar a palavra Rotary, o que ela tem que significar, que é um grupo de pessoas em ação. Então, através desse manual, ele vai te mostrando como é que a cara dessa imagem pública tem que ser diferente. Olha aqui o perfil da foto. Não é a foto do jantar do Rotary, não é a foto do Rotary entregando alguma coisa para a comunidade, não é a foto dos companheiros na frente do marco rotário, embora seja muito importante, um ponto central que toda cidade, todo Rotary tem que ter e manter esse marco rotário em condições, né? Mas é uma foto das pessoas em ação, das pessoas não estão olhando para quem está tirando a foto. Então, até nisso, existe essa preocupação de passar essa informação para que a imagem pública do clube comece a trabalhar em material desse tipo. Então, se eu vou fazer uma ação de entregar a cesta básica, eu tenho que não tirar a foto de eu descarregando o carro e levando a cesta básica para aquela comunidade, mas sim eles recebendo ou eles falando do Rotary para a imprensa. É um movimento um pouco inverso, né? E veja que quando eu vou tratar... E aonde que aparece o nome do meu clube aqui? Nas linhas pequenas. Não é mais com um destaque grande. Aparece aqui, ó, no meio dessas 3 linhas. Ou num outdoor, aqui embaixo, o site do seu clube. Por isso que a gente está dando a importância através do Uniclube, que cada clube do distrito vai ter o seu próprio site. Ok? Deixa eu ver se tem mais alguma aqui que eu queria mostrar. Ah, sim. Eu queria mostrar para vocês quais são os verbos dessa campanha. Está um pouco desfocado, mas eu acho que dá para vocês verem. A campanha Pessoas em Ação, ela tem 10 verbos. Não tem 11 e não tem 9, ela tem 10. Então, eu posso tentar colocar o que eu vou fazer em cima das minhas publicações, seja no site, no Facebook ou outras mídias sociais, em cima desses 10 verbos, que é juntos nós conectamos, juntos nós inspiramos, transformamos, combatemos a polio, orientamos, empoderamos, aprendemos, salvamos vidas, combatemos a fome e promovemos a paz. Sem nos esquecermos das nossas áreas de enfoque, que também é muito importante a gente bater em cima de cada uma delas para que as pessoas saibam no que os nossos projetos trabalham. Era isso que eu tinha para trazer para vocês. Muito obrigada pela oportunidade. Cláudio, agora você, por gentileza, habilite o seu microfone e pode falar. Eu queria dividir com vocês alguns pensamentos que eu tenho sobre esse assunto, e não vai ser a primeira vez que a Patrícia vai me ouvir falar sobre isso. A gente tem discutido isso consistentemente, né? A Patrícia está iniciando agora um período que eu acho que é marcante para o nosso distrito 4.571, porque eu não lembro de ter visto uma pessoa profissional na área de comunicação ao cargo da imagem pública desde que eu entrei em Rotary. Não faz muito tempo,
mas mesmo assim nunca vi isso entregue às mãos de uma profissional. Perdão. E o que eu estou vendo agora, a Patrícia é uma profissional de mão cheia, ela é jovem, ela é jovial, além de jovem, ela é jovial, ela domina essas técnicas de a informática ligada à preparação de materiais para mídias sociais e tudo mais, com assim, uma galhardia que eu não encontrei ainda em ninguém. E eu acho que o distrito está sendo entregue, eu não estou aqui puxando o saco dela, a gente muitas vezes discorda fora desse ambiente daqui, e a gente vai continuar discordando durante muito tempo, muitos anos, eu espero. Mas pela primeira vez eu vejo o nosso distrito, agora ampliado até Guararema, e todo o litoral norte do estado de São Paulo, nas mãos de uma profissional dessa área, o que para nós é uma garantia de inversão da curva, né? E isso é, pelo menos, muito promissor. Esse assunto de imagem pública é um assunto muito extenso e muito profundo, muito complexo. A gente não vai resolver imagem pública aqui em meia hora de conversa. A gente não tem essa pretensão. Eu tenho, alguém já disse aqui hoje, não sei se foi o Zé Otávio, o Claudino, que a gente, durante vocês, né, eu não estava no Rotary na época, o Rotary preconizava que a gente fizesse as nossas ações em silêncio. Eu até, nas primeiras vezes que eu fiz uma palestra sobre imagem pública, lá atrás no La Mole, se alguém pode ter participado, eu falava entre a diferença entre a pata e a galinha, né? É um negócio meio chulo. E a diferença é que a pata ela faz ovos maravilhosos, mas que ninguém toma conhecimento porque ela faz esse serviço em silêncio. Ela bota o ovo fica no ninho, muitas vezes apodrece. Enquanto que a galinha pode botar um ovo minúsculo e ela faz um estardalhaço danado, ninguém fica sem saber que ela botou um ovo. Então vai lá e pega o ovo e o ovo jamais apodrece no ninho. É a mesma coisa, quer dizer, mantidas as proporções e as diferenças, que vem acontecendo no Rotary nos últimos tempos. A gente faz projetos maravilhosos, de impactos importantíssimos na sociedade no mundo inteiro, e ninguém fica sabendo. O Antenor já falou sobre isso, já escreveu sobre isso na revista Rotary Brasil, e com muita propriedade reclamou que a gente não é conhecido ainda por uma grande parcela da população. Eu tenho alguns pontos de vista em relação a alguns assuntos, não vale a pena explorar isso aqui agora. Só queria falar sobre essa questão da profissionalização. O que eu digo é o seguinte: a gente, esse manual do Rotary que a Patrícia mencionou, esses manuais que a Patrícia mencionou, eles ensinam muito bem o como fazer, né? Como usar a marca, como publicar, como usar os verbos, tudo isso. Agora, o que publicar, isso nunca foi dito, nunca foi ensinado para a gente o que publicar. A gente ouve cansativamente dizer que as coisas que a gente tem que publicar são os nossos projetos. E eu tenho desenvolvido aqui um trabalho, eu não cheguei a dividir ainda com a Patrícia, eu já dividi com o Márcio Cavalca e com o Hugo Dória, estou esperando a resposta deles, porque o Rotary é muito mais do que os projetos, mas é muito mais do que os projetos. Se a Cleonice me permitir, eu divido uma tela com vocês que eu preparei. É um trabalho ainda em preparação, gente. Claro, Cláudio. Eu acho que eu deixei aberto para todos. Espera aí, pode falar. Aberto. Tá. Em marketing, a Patrícia conhece esse assunto muito bem. Eu não dividi esse documento com ela ainda. Quando você analisa um produto, ele tem os seus atributos que são intrínsecos do produto propriamente dito e os extrínsecos, como é que o produto é percebido pelos seus consumidores, né? E aqui eu comecei a listar, e não terminei a listagem está incompleta e imperfeita ainda, mas só para dar um exemplo do que eu estou falando, a gente nunca publica o Rotary falando de publicar coisas que sejam diferentes do nosso projeto, alguma coisa que fale da internacionalidade do Rotary. Outro dia eu fiquei surpreso com a Cassima, quando ela disse o seguinte: você, quando convida uma pessoa para fazer parte do seu clube, você comete um erro gravíssimo, dizendo que você está convidando ele para fazer parte de um grupo de 30 pessoas, como o Rotary Copacabana, sem nenhum demérito às 30 pessoas do Rotary, mas está passando a fazer parte de um grupo de 1.200.000 pessoas em 200 países do mundo. Onde quer que você vá no mundo, você vai encontrar pessoas do Rotary. Então, ao ingressar numa célula do Rotary, que é o Rotary Club, você está ingressando nesse universo
que isso tem que ser informado. Isso tem que ser informado e não é informado. E por aí vai. A lista aqui, ela prossegue. Não quero cansar vocês com isso. Mas é basicamente isso. Quer dizer, tem muita coisa sobre imagem pública que eu ainda vou ter a oportunidade de discutir com a Patrícia. A gente até... quer dizer, eu me considero namorando ela para ver se a gente consegue continuar o relacionamento pelo período 21-22. A gente tem que alinhar algumas coisas, como, por exemplo, o que é que a gente vai publicar, né? Qual é a estratégia de comunicação que a gente vai adotar. Já agora, no período 2021, eu não me furto a colaborar com a Cacima e com a Patrícia naquilo que eu puder. E daí para frente, sempre fazendo a mesma coisa. Agradeço aí a participação, desejo boa sorte a todo mundo, especialmente a Patrícia nessa iniciativa que ela assumiu e que ela tem todos os recursos para levar isso a sério e causar muito bons resultados. Parabéns aí, obrigado aí pela palavra. Ok, Cláudio, você me consegue... Deixa eu só dar uma resposta para o Cláudio, por gentileza. Claro. Eu fico muito grata pelo Cláudio ter sido a primeira pessoa do Copacabana que eu conheci quando eu viajei com o governador indicado, Fernando, e fomos recebidos por ele e pela Dora. E logo em seguida, depois eu conheci o presidente Marco Aurélio, que também me abriu as portas para o Copacabana, e eu pude colocar tanto o Copacabana quanto o Urupema como 2 clubes pilotos para que a gente pudesse estar trazendo material da imagem pública aqui para o distrito. Eu agradeço essa receptividade desses 2 companheiros. E hoje você é a nossa imagem pública, que todos têm elogiado bastante, eu tenho ouvido bastante comentários que a forma que nós temos colocado toda a nossa divulgação, e eu espero que cada dia fique melhor, tem dado bastante resultados. E um comentário bem rápido para deixar a palavra livre para os outros participantes. Hoje um cliente me telefonou um autor querendo que eu desse sequência na obra literária dele, e aí eu pedi que ele ligasse no final do dia, porque eu tinha algumas coisas aqui para resolver, e aí no fim do dia ele ligou um pouco agora antes dessa reunião, e conversando com ele, depois que a gente fez o que eu precisava conhecer da obra dele, como vai ser encaminhada daqui para frente, eu falei para ele assim, você conhece o Rotary? Sempre eu termino com os meus clientes convidando eles para o Rotary. E para minha surpresa, companheiros, ele acabou de chegar na minha cidade, que eu moro aqui em Jacareí, embora seja do Rotary de São José dos Campos, Urupema, ele acabou de chegar de Orlando, vindo transferido aqui para o Brasil. E veio para Jacareí. Ele falou assim, nossa, eu acabei de vir do meu clube, eu não sabia para onde, que clube eu iria aqui no Brasil. Eu falei, agora você já sabe, você vai lá para o Urupema. Nós somos irmãos, nós somos da mesma família. E como é gostoso a gente encontrar com esses amigos rotarianos ao redor do mundo. Léo, eu gostaria de, completar um pouquinho do que eu falei e pedir desculpas até por ter me esquecido. No sábado à noite, numa série de programas do canal CNN, Você está silencioso, Otávio, tem que destravar o microfone. Foi a Cléo que bloqueou. Foi entrevistado um sujeito extraordinário, o nome dele é Nizam Guanais. Aliás, Antenor, desafio, se você o conhece, o que eu acredito que sim, seria uma pessoa especial para nos falar. E ele disse uma coisa extraordinária, falando sobre a questão da comunicação, falando sobre como a coisa tinha que ser feita. Ele disse, olha, gente, o importante não é a imagem que está sendo ou que nós queremos projetar. O importante é como o público está percebendo essa mensagem. E ele aí complementou, e eu peço desculpas a todas as senhoras, ele complementou, vou dar um exemplo. Porra, essa coisa mata! Falando da Covid. Garanto que todas as senhoras aqui vão se lembrar de 2 coisas. Primeiro, que eu sou mal educado, que eu digo palavrão. Segundo, que a mensagem vai ficar retida. Você tem razão. Concorda, Benchimol? Eu agradeço a você, Zé Otávio, de ter colocado no nosso grupo o programa, porque imediatamente eu liguei a televisão
e assisti o programa assim que você publicou. Realmente, o cara é fera. Eu também, José Otávio, assisti o programa porque você nos passou isso no grupo. Agora eu vou passar a palavra para o companheiro Pedro Durão e, em seguida, o Renato e Lília Cursino. E eu pedi aos companheiros, insisto com isso, que às vezes eu desativo o som, porque levantem a mão para falar. Tem uma ordem aqui, ok? Obrigado, Leonice. Gente, eu só queria endossar as palavras do Claudino inicialmente, depois da Patrícia e do Antenor e do Cláudio por último, né? E a gente fica até feliz vendo que o Cláudio já está, vamos dizer, se antecipando e planejando já a governadoria do ano dele. E, Patrícia, parabéns pelo teu trabalho, você tem sido muito elogiada pelo teu trabalho, e é bom ter, como o Cláudio falou, ter uma profissional da área na frente do distrito. Mas eu queria dizer para os companheiros que, realmente, o Rotary nunca se preocupou muito com imagem pública. Até no passado existia a possibilidade de fazer um projeto para essa área, depois a Fundação Rotária cancelou, mas agora está mudando um pouco. Não sei se vocês já sabem, mas o RIBO, que é o escritório de São Paulo, já tem uma jornalista profissional para fazer a imagem pública do Rotary. O nome dela é Áurea. Tá? E, então, ele já está se preocupando com a imagem pública dentro do Brasil. Então, foi uma profissional contratada recentemente para fazer esse trabalho. Tá? E a revista Rotary Brasil, que vocês comentaram, que eu sou vice-presidente lá, também está se virando para público externo, né? Inclusive pleiteando até publicidade, né? Com artigos para público externo. E ela já está sendo enviada também para os deputados, Câmara de Deputados, o pessoal todo lá de Brasília está sendo enviada. E eu recomendo vocês usarem. Ela é um ótimo veículo, aliás, é o único veículo que faz a interconexão entre o trabalho do Rotary no Brasil, que é o único veículo que nós temos, e a conexão com o Rotary no exterior, porque uma parte dos artigos dela são artigos publicados na Rotarian dos Estados Unidos. Então, isso é muito bom para vocês verem. Ela está disponível digitalmente, sem pagar nada, então todos aqueles que tiverem problema de entrega podem acessá-la. E dizer para vocês também que o Rotary ele não está inerte. Ele evoluiu ao longo do tempo, embora pareça, às vezes, ainda a nível de clube, mas o exemplo de como o Rotary reagiu agora, nessa pandemia, nós temos imediatamente, várias reuniões internacionais. Vamos fazer a Convenção Internacional online, né? Já está abertas as inscrições para todos vocês queiram se inscrever. Temos tido treinamento online. Praticamente 70% dos clubes do Brasil já estão se reunindo online. Então, mesmo aqueles mais idosos que têm uma certa dificuldade de mexer com computador, etc., estão participando. Então, isso é uma prova que nós, rotarianos, né, reagimos muito bem e fazemos as dificuldades uma escada para vencê-la. E o Rotary também, ele, frente a essa crise toda da Covid, não ficou parado. Ele direcionou vários projetos no mundo inteiro para combater essa doença. Nós investimos um total, a nível mundial, de 17,6 milhões de dólares, tá? Que foram investidos entre projetos globais, projetos distritais, tá? Que foram investidos, tá? Para combater essa doença. Inclusive, no nosso distrito aqui, nós fizemos 16 projetos distritais e um global também direcionado para combater essa doença. Então, vamos dizer, o Rotary está evoluindo, sim. Eu acho que
nós temos, logicamente, temos que incrementá-lo e fortalecê-lo cada vez mais, inclusive para atrair pessoal para o nosso clube, né? E incentivar a participação dos que estão faltando. Eu estou sentindo muita falta hoje do nosso futuro presidente. Nós estamos ao mês da virada do período, tá? E então ele mais esses outros que não estão participando, para a gente incentivá-los para participar, tá? E vamos dizer, contribuir com a imagem pública, que eu acho que ela está tendo uma evolução muito grande, conforme foi falado aí por vocês. Obrigado. Antes de passar a palavra, eu queria fazer um adendo ao que o Pedro falou sobre a revista. Você desculpe, Pedro, que nós pagamos, sim, a revista sendo virtual, porque hoje mesmo eu acabei de fazer o pagamento da nossa assinatura de maio e junho, e a revista, tanto sendo impressa ou virtual, tem que ser paga. Segundo, um minuto só, Pedro, só um minuto, deixa eu falar. Depois você complementa. E você me desculpe que no atual período, no período dessa pandemia, a revista se tornou obsoleta, porque nós vamos ler informações antigas. Então, eu acho que a revista, mais do que nunca, tem que pensar em passar a ser mais com as notícias imediatas e não com notícias antigas, entendeu? Eunice, esse é o meu ponto de vista. Deixa eu te dar um ponto de Eu não falei que a assinatura da revista foi isentada. O que eu falei é que quem não tinha assinatura digital não podia acessar. Então, a revista isentou a assinatura digital para poder acessar. Então, ela está disponível sem custo para ninguém. Tá? Agora, quanto ao teor da revista, eu discordo frontalmente com o seu comentário, mas isso é outro assunto. Obrigado. Tá, então, se nós estamos isentos da digital, nós podemos pleitear não receber mais a revista e todos se tornarem digitais? Claro que não, Cleonice. Nesse momento, não é isso que eu falei, tá? Só para você entender. Tá? A revista, a assinatura da revista é uma obrigação do Rotary a nível mundial. Tá? Então, todo rotariano tem direito a receber uma revista impressa. Nós temos agora com problemas de entrega devido à Covid. Tá? Então, antes o rotariano poderia escolher receber impressa ou recebê-la digitalmente. Tá? Então, com as dificuldades de entrega, a revista isentou a necessidade de pagar o acesso digital. Então, o acesso digital está aberto a todos os rotarianos que queiram, ou não rotarianos, que queiram acessar. Tá? Então, é isso que tá, mas não isenta o clube do pagamento da assinatura. Tá? Ela tem Sim, eu sei, nós somos obrigados a pagar a revista. Eu sei disso desde que entrei em Rotary. Eu tinha a Rotária e passei a ficar só com a revista Rotary Brasil. Gente, a gente está fugindo do tema da reunião. Sim, eu vou passar para o Renato agora, Cláudio. Renato, você pode ativar o seu microfone e falar. Vamos nós. Boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Olha só, o que eu queria acrescentar de tudo que já foi apresentado, etc., e como é que eu enxergo e como é que eu vejo essa questão da imagem pública, é que as unidades rotárias elas não têm pessoas qualificadas para poder... Qualificadas para poder se dedicar, né, e poder fazer as movimentações que são necessárias para que você tenha uma boa imagem pública. Por outro lado, a gente está vendo que a Patrícia está ingressando, né, nessa área para o nosso distrito e que vai trazer uma série de benefícios para os clubes,
Mas eu diria que os clubes, por sua vez, também vão ter que ter pessoas mais qualificadas que possam entender melhor o que ela tem a transmitir para a gente, fazendo cursos. Porque se não tiver uma constância em produzir cursos, em fazer treinamento de algumas pessoas em cada clube, a gente não vai conseguir atingir os objetivos de alcançar o grande público. Por outro lado, também queria deixar aqui também a minha indicação, que está se falando de novo no Uniclube, que todos os clubes vão ter que vão receber um site e todo mundo vai ter que, né, se programar para poder fazer um bom uso do site. Diria a vocês que tudo que eu já vi de site dentro do distrito, ele funcionou durante um período. O meu clube mesmo já teve 2 vezes site, botou no ar, aí aquilo vai morrendo e ninguém mais atualiza, ninguém bota informação, porque a gente não está acostumado a trabalhar, né, com site, não está acostumado a trabalhar com marketing. Então, eu acho que a gente vai lançar essas coisas todas, mas vai ser muito importante dentro do distrito ter treinamentos constantes e, como são várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, possivelmente os clubes tenham que ter várias pessoas, outra do seu meio ambiente. Tá bom? Obrigado. É só isso. Ok, Renato. Se alguém comentar, eu queria... Olha só, eu queria aproveitar, antes de passar a palavra para o próximo, dar as boas-vindas aos companheiros Luiz Strauss, que está também hoje assistindo a reunião. Seja bem-vindo, Strauss. O Fernando, nosso próximo presidente, eu acredito... Boa noite a todos. Obrigada, Strauss, porque nós queremos o máximo de companheiros presentes, ok? Inclusive, já adiantando, o próximo palestrante da semana que vem será o companheiro Luiz Strauss. E também o nosso companheiro Fernando. Fernando, por favor, dê boa noite aos companheiros aí, que eu estou vendo que você está presente. Eu acho que ele não está nos ouvindo. Eu vou passar... Abre o microfone, Fernando. Está desligado o microfone. Viu, companheiro Pedro? O Fernando está presente. Fala, Fernando. Olá, tudo bem? E aí, Claudinho? Tudo bem? Fala, Fernando. Dora, Antenor. Tudo bom, meu filho? Tudo bem, meu amigo. Olha, peço desculpa aos companheiros aí que estão com essa máscara aqui. Vamos lá, Clarice. Pode falar. Depois eu queria passar a palavra para a Patrícia e para o Cláudio Zinger, que estão pedindo a palavra também, Antenor. Tá. Eu queria fazer um comentário rápido em relação ao que o Durão falou. Durão, a gente tem que ser muito cru nos comentários e, às vezes, pode parecer menos delicado. Mas, não, eu vou fazer uma observação absolutamente de resultado. Eu diria a você que, dos companheiros de clube, do nosso clube, eu não posso falar por todos, mas eu tenho a impressão que, dos nossos companheiros do clube, se tiver 5 que leiam a revista, será muito. Eu sei que você lê, então eu estou colocando você no 5. Agora, que é um instrumento que não estimula a aumentar o número de rotarianos, eu não tenho dúvida. Ele pode ser um bom instrumento para os rotarianos, aqueles que leem, porque, em termos de custo-benefício, essa revista é um acidente. Ela não me estimula
ser lida, e a grande maioria das pessoas que eu conheço também não a lê. E eu tenho uma curiosidade muito grande. Quanto custa a postagem dessa revista? Porque a postagem é uma coisa muito cara hoje. Fazer essa revista, postar a revista, e se fizer uma análise de custo-benefício, essa resposta vai resolver o problema, porque sai muito caro, a meu ver, o resultado que ela imagina ter. Antenor, eu aconselharia, tá, todas as pessoas do nosso clube, todos que estão nos escutando, tá, a lerem a revista do nome dela. Melhorou muito. Tá? Nos últimos 2 anos, ela melhorou muito. Tá? Então, é interessante que o pessoal acabou não se acostumando a ler, e ela tem trazido artigos interessantes, interessantíssimos, tá? Transmitido o que está acontecendo no mundo do Rotary, tem procurado sempre se atualizar. O artigo do mês, tá? É sempre o que está acontecendo. Então, agora é sobre Covid, quando tinha a onda de suicídios, aí que teve uns 2, 3 meses atrás, os artigos eram sobre esse assunto, e assim por diante. Então, eu acho que a gente deve deixar a nossa ideia antiga, que a revista não era adequada, e passar a lê-la. Leiam que vocês vão gostar. Então, esse é meu primeiro conselho. O segundo, a parte de postagem, tá? Você tem toda a razão, tá? Mas ela está sendo mandada para os clubes. Tá? Você teve algumas exceções, alguns testes de enviar pelo correio, pedido, mas ela está sendo enviada para os clubes. Tá? E então não tem esse custo todo de postagem que você estava preocupado. Tá? E seguindo a tua sugestão, Antenor, tá? A revista já está sendo enviada para os principais líderes de Brasília, até foi sugestão sua, tá? E está sendo enviada para todos eles. Tá? Então, com isso, nós esperamos divulgar mais o Rotary e, consequentemente, a imagem pública. Tá? Durão, eu não longe de mim desconhecer algumas vantagens da revista. Mas vamos lá. Revista, como um todo, é algo que está desaparecendo. Você que leu a Cruzeiro, leu a Manchete, leu a Veja, leu a Visão, leu o Exame, e você não está mais lendo essas revistas porque você está tendo em casa, no seu sistema de comunicação, todas essas revistas a um toque de dedo. E elas lhe chamam pelo interesse que ela agrega a você. Então, eu entendo que a revista do Rotary pode, sim, continuar eletronicamente, e ela se qualificará pelo que você está dizendo, que ela tem artigos interessantes. Mas ela é que tem que se qualificar. Mas, para chegar a todos em casa, lembre que você não compra mais a Manchete, nem a Veja. Está desaparecendo, a Abril quebrou. Então, o mundo é novo. E ela, eu considero, você tem razão, ela tem que se modernizar para ser lida. Isso aí. Mas, Antenor, a revista ela já existe hoje digital, é isso que eu estava falando, tá? Anteriormente. Ela já está, ela é digitalizada inteiramente. Então, ela está disponível hoje em papel e digital. Tá? Então, nós já estamos indo por esse caminho. Tá? E agora essa repórter jornalista que foi contratada pelo escritório de São Paulo, também está trabalhando em conjunto. Tá? Então, isso vai ser muito bom. Eu acho que o Rotary, ele ultimamente está aparecendo muito. Se vocês pegarem Facebook, Instagram, etc., já o que aparece de coisa de Rotary, rotariano que está colocando, tá? Então, isso está ajudando a divulgar. Eu acho que no futuro, tá? Muitos dão como exemplo o Médicos Sem Fronteiras, que faz propaganda na televisão,
tá? E talvez a gente chegue lá, tá? Mas aí eles gastam um dinheiro bastante grande para propaganda. E hoje, coisa que precisa colocar ainda na cabeça do pessoal do Rotary é gastar dinheiro em propaganda que não até hoje não é permitido. Tá? Então é isso aí. Né? Obrigado, Durão. Obrigado a você. Né? Eu passo a palavra agora para o companheiro Cláudio Zinger, que deseja falar. Obrigado aí novamente e rapidamente também. O Renato tocou num assunto que é muito importante e é gravíssimo. Nós temos 2.500 clubes no Brasil, com 50 mil pessoas nesses clubes. E ele tem toda a razão em dizer que a gente não consegue, todos os anos, formar 2.500 especialistas em imagem pública, porque as coisas rodam anualmente, o presidente e tudo mais. Mas a Patrícia, eu não sei se foi sozinha ou se foi em companhia da Cassima, a nossa futura governadora, ela já está tomando conta disso de uma maneira estratégica muito interessante. E eu estou tentando ajudá-la da forma que eu consigo, porque ela, eu não sei se ela quer divulgar ou me vai me permitir divulgar isso, falar sobre as universidades, cara. Acena com a cabeça, cara. Era exatamente sobre isso que eu queria responder ao companheiro Renato. Eu vou só fazer o preâmbulo e você então fala da parte do Rio, pode ser? Não, então eu cancelo a minha fala, transmito ela para você. Você com muito mais propriedade. Companheiro Renato, muito bem lembrado, né, que é necessário investir em treinamento nessas pessoas, porque nem todos os clubes têm um profissional na área de comunicação. E eu me lembro muito quando o presidente Marco Aurélio, ele diz nas frases dele, é na crise que se cresce. Então, eu sentei com a Cassima e falei, Cassima, como é que a gente vai crescer na imagem pública? E se a gente está entrando, nem tinha chegado ainda o Covid, né? E a gente, então, se aproveitou de uma ação que o Rotary Clube Urupema tinha desenvolvido junto à Universidade Unip, em São Paulo, e onde os alunos foram contemplados com notas através das ações que eles fizeram de ajudar uma das nossas entidades assistidas ali pelo clube. E a gente lançou o desafio para o coordenador do curso de Propaganda e Marketing e de Design da universidade, para que a gente pudesse, nesse ano rotário 2020-21, fazer parceria para que os alunos trabalhassem em comunhão com os nossos presidentes da imagem pública de cada clube, levando como se fazer uma campanha, como se fazer um texto, como se fazer uma reportação das nossas atividades, né, nessa linha, não só virtual, mas também das revistas escritas, no rádio, por todos os meios possíveis. E, em contrapartida, o Rotary assistiria esses alunos dando o reconhecimento que eles precisam junto ao MEC, de certificado, de horas de estágio. Então, isso foi muito bem aceito pela Unip. Outras universidades também entraram em contato com esse desejo de fazer uma parceria desse tipo, a Anhanguera e também a Unisal, se eu não estiver enganada, de Lorena. E aí o companheiro Cláudio vai nos ajudar, através dos conhecimentos e contatos deles, de acharmos uma universidade aí no Rio de Janeiro. A ideia Patrícia, deixa eu fazer um comentário. Cláudio, deixa eu fazer um comentário aqui, dentro desse assunto. Eu achei essa ideia interessante. Mas eu vou... Durão, você, quando falava na primeira vez, você se referiu a 10 projetos, 10, 12 projetos. Eu confesso a você que eu só ouvi falar desses projetos agora por você. Eu não tomei conhecimento, não sei se as outras pessoas tomaram. O que eu digo, em termos de imagem, é que o Rotary Club no Brasil fizesse uma campanha nacional. Eu vou dar uma ideia, contra a violência doméstica. É uma coisa importante, fundamental para a sociedade, englobaria todos os clubes do Brasil, custa pouco, porque há um apoio gratuito da mídia disso, e em vez de 130 projetos, se nós fizemos 10, certamente mais 100 foram feitos, e a sociedade como um todo não toma conhecimento. Mas se você tiver um tema e um lema, tipo
violência contra a mulher, proteção a crianças, sei lá, um tipo de qualquer de problema, mas que tenha âmbito nacional e saia de graça. Isso significa que se você tiver um apelo humano, realmente humano, e não essa coisa de dar uma geladeira ou um fogão, que acaba ali naquele momento, você transforma o Rotary Brasil, e depois, se quiser, pode aumentar, num veio de um problema importante. Eu falei violência doméstica, mas pode ser alcoolismo, droga, qualquer um. Mas um projeto que tenha âmbito nacional, reconhecimento nacional e alcance nacional, alcance universal, porque quando você bate nesse tipo de problema, você tem, de graça, primeiro, o reconhecimento e, do outro lado, de graça, a ajuda da mídia, porque é uma coisa que não fica no morro tal, ou na rua tal, ou na comunidade X, e sim ela, partida de pessoas, de homens e mulheres de boa intenção, estão cuidando de um problema nacional, de um problema humano, geral. Racismo, por exemplo. Racismo, que hoje está tão em voga, lamentavelmente, tiveram que matar mais um preto nos Estados Unidos para se discutir um assunto que todos os dias, nós testemunhamos atos de racismo no Brasil. E é uma bandeira. Esse tipo de projeto é que transformaria o Rotary numa entidade respeitável, conhecida e reconhecida por todos. Desculpe aí a ênfase, hein? Ok, companheiro, muito bem-vinda à sua questão. E eu só queria finalizar para o companheiro Renato, que além de providenciar nessa estratégia o elemento humano para trabalhar junto com o presidente da Comissão de Imagem Pública, é necessário também que a gente tenha as ferramentas à disposição para a gente estar trabalhando. Então, se vocês analisarem no orçamento 2020-21, que foi enviado para os clubes para serem aprovados, vocês vão ver ali listados itens que são ferramentas para se trabalhar com o marketing e com a imagem pública. Em contrapartida, foi retirado do orçamento investimentos feitos na impressão da carta mensal e na impressão do guia distrital. Na governadoria 2020-21, esses itens conjunto com esses profissionais das universidades e com os presidentes dos clubes. Sim, ok. Eu só queria alertar você que nós temos aqui no Rio a Uniswan e que o reitor é rotariano e, de repente, um contato com eles poderia aumentar a disponibilidade de atenção para os clubes aqui do distrito. Boa sugestão, uma ótima sugestão, Renato. Cláudio, eu sou íntimo amigo do dono da SUAN, do reitor. Qualquer coisa, fala comigo. Perfeito, ótimo. Obrigado por vocês dois. Koppelman, a palavra é sua agora. Eu queria parabenizar a Patrícia. Está ouvindo? Agora. Alô? Fala. Desligou o microfone dele. Pede para ele ligar, por favor. Pois é, eu estou tentando ativar e ele não está. Ele tem que ativar de casa, de lá. Aí. Está ouvindo agora? Sim, tá. Começa de novo, do início. Começa o texto de novo. Posso falar? Pode. Eu quero parabenizar a Patrícia por essa sugestão da união com as universidades. Aqui no Rio de Janeiro, nós temos uma universidade, a Escola de Propaganda e Marketing, que é famosa no Brasil e no exterior. E os alunos poderiam fazer, dentro do estágio que ela está alegando, como foi feito em São Paulo, poderiam fazer aqui. A minha neta, inclusive, é aluna dessa escola, eles fazem vários projetos desses em vários setores. Então, a gente poderia já aproveitar isso e tentar pesquisar se essa universidade poderia colaborar nesse sentido. Já estamos
Já estamos em contato com a SPM, Hélio. Obrigado pela sugestão, é muito valiosa e a gente já está em contato com ela. Já está em contato? Parabéns, então. Muito obrigado. Alguém mais deseja falar alguma coisa? Dar algum depoimento, dar alguma sugestão? Cleonice, eu estou felicíssimo com essa reunião de hoje. Virou um fórum. Perfeito. Virou um fórum. Opiniões divergentes e convergentes se misturando. Maravilha. Vamos ver, tal e qual o Fênix, a gente sai da cinza e levanta voo. É isso aí. O governador Aquiles, que está presente também, gostaria de dar fazer algum comentário? Sim. Boa noite, companheiros. Aquiles Amaral, Rotary Clube Volta Redonda Leste, governador de 2016-2017. Prazer em participar dessa reunião. Cheguei um pouco atrasado. Eu estava participando de uma reunião aqui do Rotary Clube Volta Redonda Leste e teve uma palestra muito interessante sobre a estratégia poderosa do marketing digital, que acho que complementa tudo aquilo que foi falado agora sobre imagem pública aí pela Patrícia. Um jovem de menos de 30 anos, o Bruno, que vai ser associado ao Rotary Clube Volta Redonda Leste, ele é professor nessa área, e ele deu uma palestra de 20 minutos que eu aprendi coisa que eu não sabia nesse tempo todo de vida sobre o marketing digital. As ferramentas, como que funcionam as ferramentas de marketing digital. Muito interessante. Eu fiquei com o contrato dele, teve um companheiro do Rotary Clube da Tijuca que também já o convidou para fazer uma palestra no clube. E se vocês quiserem, eu passo o contato dele. É muito interessante ele falar como que funciona. Vocês citaram o Médicos Sem Fronteiras, por exemplo. O Médicos Sem Fronteiras, ele aplica 30% de tudo aquilo que ele arrecada em marketing. Por isso que a gente vê tanta propaganda do Médicos Sem Fronteiras. Ao contrário da gente de Rotary, que não fazemos propaganda a esse nível, né? Então, é muito interessante. Agradeço a oportunidade, parabéns pela reunião. Obrigado, boa noite a todos. Muito bom te ver, Aquiles. Agora eu passo a palavra para o Renato, que deseja falar. Não, só para acrescentar aqui, para a Patrícia ficar sabendo, que a nossa última aquisição de ingresso de pessoas no Rotary foi uma profissional da área de propaganda e marketing. Então, nós estamos nos preparando para ser algum destaque dentro do distrito nessa área de Como é que é imagem. O nome dela, Renato? Hein? O nome dela qual é? É Nadir. É do seu clube, Renato? Nadir Gasparini. É, do meu clube. Tomou uma posse agora, recentemente deixado. Algum companheiro mais deseja fazer comentário? A impressão que eu tenho é que o Conselho de Legislação vai ter muito trabalho na próxima reunião que eles fizerem. Porque essa parte eletrônica toda digital que está chegando aí vai mexer com muita rotina, com muita coisa. E com muito orçamento também. Porque eu acho, inclusive, que o custo operacional, como um todo, do clube, dos distritos, de RI, tudo isso vai ser mexido. É isso aí. Sim, inclusive será revisto as reuniões presenciais que, de repente, teremos que fazer algumas reuniões também virtuais, como essa agora. E nós não poderíamos ficar para trás. Já poderíamos começar a pensar nas alterações, nas proposições que nós poderíamos fazer para uma futura reunião de representantes dos clubes
em conferências distritais para fazer alterações nas nossas rotinas. É isso aí. Sim, mas eu acredito, Claudino, que todas essas rotinas dependem de passar pelo Conselho de Legislação. Pois é, mas exatamente isso que eu estou falando. Fazer proposições para o Conselho de Legislação. Perfeito. Posso falar? Claro. Ô, Claudiano, eu acho que você tem toda a razão. Eu só discordo um ponto. Não vejo necessidade de se entrar no Conselho de Legislação. É burocracia, 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 burocracia. Vamos fazer. Eu acho que a gente pode começar a pensar no modelo de reunião. Como é que seria o modelo de reunião virtual, nessa tela, ideal? Vamos esquecer aquele modelo presencial. O modelo presencial tem o seu lugar. A gente já sabe como é que é. A gente apresenta. Agora mesmo se falou, cadê a panóplia? Eu faço a pergunta, cadê a panóplia? Ou posso mudar? Para que a panóplia? Não serve a... Pode falar, quem foi que falou? A bandeira... A bandeira é caracterizar a internacionalidade da nossa agremiação. Será que a gente não pode arranjar um fundo igual a esse da Cleonice, que tem a bandeira do Brasil? A gente pode fazer uma espécie de uma colcha com as bandeiras que nós costumamos apresentar? Com certeza. Mas isso, por definição, é a panóplia. Acabei de ouvir dizer que a admissão de sócio, de associado novo, deve dizer para ele que ele não está entrando com uma agremiação de 30 sócios, 30 associados, mas para uma agremiação de 1.200.000. Quer dizer, temos que reforçar a caracterização da internacionalização da nossa agremiação. Pronto. Eita, fiado. Mas eu peço licença para voltar a isso. Eu não quero contestar o que está sendo feito agora. Longe de mim. Será que esse é o modelo? Tudo bem. Qual é o papel que o presidente vai exercer na reunião? O presidente vai ter um protagonismo maior? Ele vai fazer o trabalho que a Cleonice está fazendo? Tudo isso vai ter que ser reestudado. Isso tem que ser analisado. Cleonice, com licença, eu gostaria de completar, porque eu me referi a Cleonice. A Cleonice faz um trabalho excepcional. Zé Otávio. Estou com você. Claudino, eu tenho a impressão que o Fernando, que está aí na reunião, vai assumir daqui a um mês, já tem que decidir naquela ideia que o Claudino te deu de 2 reuniões presenciais e 2 virtuais. Pois é. Isso é uma coisa que o Fernando já tem que decidir aí, porque é uma ideia interessante. Tem que haver um contato no hotel, que a Cleonice tem feito, para ver como é que resolve isso. Porque eu tenho a impressão que essa é uma saída interessante. E essa coisa que o Claudino disse aí, baseada naquilo que o Cláudio falou, essa coisa que você não está entrando num clube de 30 e sim em 1 milhão, e para 200 países. Isso é uma coisa, isso tem força, hein? Principalmente para os jovens, hein? Com certeza. Meu clube sempre se colocou nessa posição. Você, quando está adentrando em Rotary, você está arrumando 1.200.000 pessoas, rotarianos, para te dar suporte no mundo inteiro. Pois é. O clube sempre fez isso, desde sempre. Um argumento maravilhoso. Viu, Claudino? Isso é um lema internacional, cara, muito interessante. Não, iguais a esse probleminha nosso. Claudino está mudo. Iguais a esse, temos inúmeras outras questões que a chegada do mundo digital, uma conferência distrital nossa, né?
Uma convenção internacional vai ser digital agora, não é isso, Durão? Exatamente. Eu já fiz a inscrição. A economia para a RI de fazer uma convenção internacional digital, eu não tenho a menor ideia do que significa isso, mas eu tenho sensibilidade para perceber que é uma economia brutal. Entendeu? Essas assembleias, nós fizemos uma assembleia digital agora, há poucos dias atrás. Pois é. Isso a nível de distrito. A nível de clube, mesma coisa. Entendeu? Você pode imaginar reuniões 2 a 2, 1 a 3, as 2 últimas do mês. Não sei, isso, nós todos temos que discutir isso para encontrar. Talvez cada clube tenha a sua solução, não precisa ter uma solução comum a todos os clubes. Temos que discutir tudo isso. É isso aí. Assim como. Pois não, Aquiles, pode falar. Ainda existe a possibilidade de fazer uma reunião mista, se você transmitir ao vivo a sua reunião presidencial. Perfeitamente. É isso aí, Aquiles. É isso aí, uma função mista. Parte das pessoas assiste em casa e parte das pessoas que querem ir ao jantar, vai. Pô. Isso aí. É uma outra proposição que é válida também. E, Claudino, e essas coisas não precisa nem ir ao Conselho de Legislação, porque já existe a abertura hoje que o mínimo de reuniões são 2 por mês, presenciais. Tá? Até a partir de hoje, vamos dizer, já poderia fazer. Né? O Durão, o Cleonice, quando é a posse do Fernando? É na primeira segunda-feira de julho, que será no dia 6 de julho. Terá que ser virtual. A governadora Cassima já está providenciando disponibilizar o roteiro todo para poder ser virtual. E eu já conversei com o hotel outro dia para saber qual é a previsão de retorno nosso lá, porque o hotel está totalmente, totalmente não, ele está funcionando apenas em 3 andares e a gerente de eventos me explicou que nós teremos que fazer muitas mudanças. Não poderemos mais utilizar aquele salão lá de baixo que nós usávamos. As mesas terão que ser com, no máximo, 4 pessoas. Existe distância mínima entre as mesas. O buffet não será buffet, terá não seria um garçom, mas a exemplo de que se fazia no Sofitel, terão as pessoas servindo o jantar. Então, até lá teremos muito tempo ainda para conversar, para ver como nós vamos fazer nosso retorno ao hotel. Entendeu? Estamos em época de mudança intensa. Para melhor. Para melhor. Doutor Fernando, está vendo aí a carga que vem aí, né, doutor? Para o senhor? Fernando, habilita o seu microfone. Abre o microfone, Fernando. Vou habilitar aqui o telefone dele. Deixa eu achar. Microfone. Isso. Pronto, ele abriu. Tá. 6 de julho a posse? A primeira. Normalmente nós fazemos na primeira segunda-feira de julho. E o calendário que está aqui na minha frente, a primeira segunda-feira será 6 de julho. Exato. Ok. Tem que tomar providência aí, doutor Fernando. A dona Cleonice e o senhor Claudino já estão bem informados aí. Eu estou com um projeto grandioso aí para fazer no clube. Tá? Conversei até com o Claudino a respeito disso. Vamos tentar ver se conseguimos, né? Até sonhei com ele. Já até sonhei com ele. Quase morri atropelado. Eu também. Eu dei a ideia ao Rotary Clube da Bahia, a coisa de uns 5 anos atrás, de colocar um ônibus a serviço da população local, com médicos voluntários, né, para atender a população da região. E deu muito certo, já compraram o segundo ônibus. O ônibus custa, em média, R$300 mil. E não tem muita preparação, é um ônibus praticamente vazio, só com mesas. Né?
E com a Rotary Club do lado de fora, pintado, e girando nos bairros próximos do Leme até o Leblon, servindo as regiões, as favelas, né, as comunidades locais, né? Lá na Bahia deu muito certo, já estou no segundo ônibus e funcionou muito bem. E eu estou em contato com o pessoal de lá para pegar a experiência deles lá, tá? Porque era uma ideia que eu tinha antiga, tá? Mas com aquela experiência da ambulância, que foi péssima, né? Me preocupa muito, tá? Mas vamos pensar um pouco nisso. Tem que ampliar um pouco o escopo, porque é muito dinheiro, é coisa para o distrito também ajudar, né? Porque eu entendi que você tinha imaginado para fazer um tipo de cirurgia, né? Não, catarata. Catarata, coisa de garganta, coisa de ouvido. Coisa não, cirurgia não. Cirurgia não dá para fazer. Apenas atendimento rápido. Atendimento rápidos. Olha aqui, o nosso distrito, o Clube E aí nós temos que ter... O Clube de Nova Iguaçu comprou, em 1990, uma ambulância, uma viatura para fazer um trabalho desse tipo. Eu não sei em que deu. Tá vendo? Se tivesse o Fávaro, tivesse aí, ele podia dar uma informação. O Hospital Ipanema, eu estive lá na vida, que a ambulância estava lá, toda depenada, e realmente foi um horror aquilo. E a própria Hospital de Ipanema estava alugando a ambulância à vida. Quer dizer, tinha uma jogada lá muito estranha. Tá? Não quis me aprofundar naquilo não, porque senão ia dar muita prisão, ia ser uma complicação danada, envolvendo o nosso clube. Então, o Maír também está a par disso. Preferimos deixar para lá e livrar o clube do pagamento das multas que tinha e dos IPVAs, que estava tudo em nome do Rotary. Conseguimos anular tudo isso. Agora... Eu acho, Fernando, a ideia é maravilhosa. O fazer dessa ideia é que é um problema. Você imaginar motorista, médico e tal, isso é uma coisa... realmente você pode imaginar. Eu quis, na associação, colocar esses carrinhos de golfe, carros elétricos, para transportar nas ruas que não tem asfalto, ali aquelas ruas que você tem escritório, por ali, aquelas ruas de paralelepípedo, no velho centro do Rio, colocar carrinhos elétricos de golfe para transportar senhoras grávidas, velhos, crianças e tal. Mas a ideia é maravilhosa, mas na hora que você cai na prática, aí, doutor, é um terror. Eu lembro disso. O Márcio estava presente. A minha preocupação é que o projeto era vislumbrando o apoio da prefeitura. E órgão público dando apoio não dá certo. Nós temos que ter, tipo, o Banco Itaú, que apoia essas bicicletas aí. Imaginar um apoio particular. Mas é muito difícil. Mas eu louvo a ideia. Vamos estudá-la. Mas antes eu estou dizendo... Pensando no Banco Safra, dar um apoio. Fernando, eu estava dizendo, você tem que se empenhar aí, a partir da sua posse, como vão ser as reuniões, se são duas, aquilo que o Claudino está sugerindo aí. Você tem um apoio aí de duas figuras maravilhosas, não é? Duas, começando com CL, Claudino e Cleonice. Você está feito. Já está tranquilo. Tranquilo. Essas duas feras aí, o clube vai deslanchar. E outra coisa, eu acho bom nós termos as reuniões também virtuais. Mesmo elas, claro, duas e duas. Também virtuais, porque quem não puder ir, não é que desincentive, todo mundo gosta de estar presente. Tá? Não vai tirar a vontade das pessoas saírem de casa. Tá? Eu acho que torná-las ao vivo, né? Transmitir ao vivo. As pessoas vão querer ir. Mas não vamos deixar de ter também as virtuais. Acho bom. Cadê o Isaac Hadid, hein?
Mas cadê o Eduardo Maí? Cadê o Marco Aurélio? Cadê o Zé Gadito? Eu estou te falando, pô, tá todo mundo botando pijama cedo. O Samuel está fazendo sinal que eles já caíram fora. Já É o botaram Isaac roupa está no aqui. quarto. Você não está me vendo? Está sem som. Né? Atenor, Qual não está me Isaac? vendo aqui em cima? O Adid? É. Olha eu aqui em cima, cara. Ah, tá, tudo bem. Ao lado do Feitosa. O Isaac está até duplo, está no iPad e está no computador. Pois é. Mas o presidente Marco Aurélio. Marco Aurélio está escondido. Então, vamos encerrar. Eunice, quantos temos presenciais? Quantos temos nas reuniões? No momento, 22, mas nós chegamos a ter... O Marco Aurélio saiu, já se retirou. Nós chegamos a ter 41 companheiros. Hoje ou em outras reuniões? Não, hoje? Maravilha. Uhum. A Patrícia está fazendo a edição. Acho que hoje foram 29. A Patrícia está fazendo a edição de todas as nossas reuniões, estão sendo colocadas no canal YouTube do clube, que ela também... agora nós temos LinkedIn, YouTube, Facebook e o site do nosso clube. Perfeito, Patrícia? Caramba! Falta o Instagram. O Instagram é muito bom. E o Telegram? O Telegram é um canal para ensinar as pessoas, né? Mas no momento oportuno, em outra reunião, a gente fala sobre todos esses canais, para não adiantar aqui a hora. Olha, o Marco Aurélio não foi dormir, tá certo? Estou ouvindo e gostaria de ser o último a falar. Perfeito, presidente. Tudo direitinho. Eu queria perguntar uma coisa. Você sabe que você ser presidente, na realidade, é um nome que dão às pessoas, outros chamam de CEO, tá certo? Eu digo que é um gestor, tá certo? E você pode ter certeza, Patrícia, hoje à noite você lavou minha alma, porque eu tive muita dificuldade de tê-la comigo como a primeira profissional do Copacabana desses anos todos, porque eu sou uma pessoa que vim para mudar. Eu não gosto de, tocar a minha vida sem mudanças. E você, realmente, o fato de eu ter lhe conhecido com bastante antecedência, sempre naquela minha visão de conhecer os clubes, de conhecer as pessoas, você me apresentou a Cacima e tudo isso realmente foi uma sorte minha, porque eu tive o pensamento justamente de profissionalizar a minha gestão. E nessa profissionalização eu tinha que saber quem era competente. E você me demonstrou que era, e que tinha vontade, era uma rotariana jovem, mas que tinha vontade de somar. Então eu tentei vender isso no meu clube. Confesso que todas essas pessoas que você está conhecendo hoje, quando você fala de dinheiro, é muito complicado, tá certo? Eu cheguei ao ponto de dizer que eu pagaria do meu bolso, que era para melhorar a minha vida como presidente, tá certo? Como gestor. Então, não teria medo de pagar do meu bolso, mas tive que convencer arduamente, entendeu? E depois, na segunda vez, também tive que convencer novamente, tá certo? Explicando que profissional não pode ser de graça, tá certo? As pessoas custam entender um pouco isso, porque sempre tem um amigo que pensa que vai fazer por amizade. Esse troço é muito esquisito, porque você não pode cobrar de um profissional só porque ele é seu amigo, que dê as horas que a pessoa tem que dar em seu próprio benefício. Então, eu queria dizer que estou de alma lavada, entendeu? Porque hoje você pode constatar como estão alegres os nossos companheiros, né? De ter uma profissional à sua altura. Então, eu agradeço muito e digo para você, estou saindo do clube agora de presidente, mas com um bom legado que vou deixar, certo? Esse legado é você, e esse legado foi tentar justamente lutar, e prometi publicamente que ia trazer novos sócios. Mas eu preferi começar pelo mais difícil,
que era trazer os antigos. Por que saíram? Trazê-los de volta, dar um exemplo de que a perseverança é tudo. Tá certo? Então, eu agradeço mais uma vez que você engrandeceu a minha gestão de presidente. Muito obrigado por ter, como é que se diz, aceitado esse desafio junto comigo. Viu? E espero que todos estejam satisfeitos e que o Renato, por exemplo, é testemunha que eu cheguei aqui, como eu gosto muito dele pessoalmente, independente de Rotary, eu cheguei a introduzir você em contato com o Renato, que o Renato estava precisando de alguma coisa e eu coloquei seu nome, lhe apresentei, porque eu tinha certeza do que eu estava fazendo. Que quando a gente gosta de alguém, a gente quer o melhor para esse alguém. Eu sabia que botando você, ele iria sair plenamente satisfeito. Vai a pena mudar. Agora, ser líder é muito difícil, certo? Tem que pagar um preço. É o seu karma, tá certo? Vai lá. Obrigado a todos. E se quiserem ouvir, darei como encerrada a nossa sessão de hoje. Ô, Marco Aurélio. Eu preferia, um momentinho, eu preferia 3 reuniões presenciais, porque eu ainda sou um homem à moda antiga, tá certo? Eu gosto de comparecer de terno e gravata nos lugares em que eu quero homenagear aqueles que vão estar comigo, certo? Porque se vestir bem, você se apresentar bem, você continuará dando um nome bonito a esse clube. Esse clube sempre foi um clube de cavalheiros, tá certo? E eu gostaria que permanecesse dessa forma. Obrigado a todos e dou como encerrado. Um minuto, Patrícia, Marco Aurélio. Um segundo. O companheiro Isaac Adide queria dar uma palavra. Pode ser? Ué, totalmente. Isaac Adide sempre fala coisas que agradam, são importantes. Obrigado pela oportunidade. Eu só queria saber no YouTube como é que em que a gente entra para ver a reunião. O que se escreve lá no YouTube? Você acessa o YouTube e aí coloca o nome do clube, Rotary Clube Copacabana, você já cai no canal do Copacabana. Mas todos esses links eu peço para a Cleonice, eu vou copiar para a Cleonice e ela já compartilha no grupo de WhatsApp de vocês. Tá, porque eu estava esperando da semana passada, né? Tá. O da Márcia não entrou. Porque ela está acabando de editar. Eu expliquei a você isso hoje. Vai entrar amanhã cedo, da Márcia. É. Muito obrigado a vocês todos. Obrigado, Marco Aurélio. Obrigado a todos. Adorei a conferência nossa aqui, falando de relações públicas, falando de publicidade. Qual é a empresa que não pensa em publicidade, em imagem pública? O Rotary não é uma empresa, mas ele tem que agir como se fosse, certo? Ele tem que se preocupar em vender uma bela imagem da sua própria pessoa que o representa. Se você colocar uma pessoa que não tenha uma bela imagem, ele pode ser o presidente do Rotary, mas não vai se dar tão bem, certo? Nós temos que nos preocupar em estarmos realmente ligados a essa ideia de que é na crise que se cresce, como você falou, sempre disse isso. Por quê? Porque as pessoas, quando estão em crise, eles querem economizar tudo. Querem economizar até publicidade. Quando você, na realidade, tem que investir maciçamente em publicidade para você poder sair da crise. Porque senão você vai piorar cada vez mais a sua crise. Então, mais uma vez, muito obrigado. A minha piada, vamos dizer, tá certo? Vamos saudar o Pavilhão Nacional e dar por enterrada a nossa reunião de hoje. Com palmas. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Renato, até a próxima. Até a semana que vem. Se quiser, e falta para ser na última. Mas está na minha justificar.